A palavra é Jesus Cristo. Sábado, na 25ª semana do Tempo Comum, 27 de setembro de 2025, memória de São Vicente de Paulo, presbítero e fundador. Vicente de Paulo nasceu na França e aí faleceu. Ele nasceu em 1581 e morreu em 1660. Dedicou seu ministério presbiteral principalmente aos pobres, às crianças abandonadas e às vítimas da guerra. Fundou a Congregação da Missão, os Lazaristas, e juntamente com Santa Luísa de Marillac, fundou as Filhas da Caridade. A seu exemplo, compreendamos o sentido profundo do Evangelho de Cristo e nos coloquemos a serviço do seu anúncio. São Vicente de Paulo, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, que para o socorro dos pobres e formação do clero, enriquecestes o presbítero São Vicente de Paulo com as virtudes apostólicas, fazei-nos, animados pelo mesmo Espírito, amar o que ele amou e praticar o que ensinou. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Nosso canal está impulsionado por tantos irmãos e irmãs que estão deixando seu like, seu comentário, se inscrevendo, ativando o sininho para receber notificações e novos vídeos que estão sendo produzidos. Nós lhe agradecemos pelo seu engajamento, que dá vida ao nosso serviço evangelizador. Deus lhe dê o céu. Na liturgia da palavra da missa de hoje, temos na primeira leitura o texto da profecia de Zacarias, no capítulo 2, versículos de 5 a 9 e de 14 a 15. O salmo responsorial será substituído hoje por um texto do capítulo 31 da profecia de Jeremias, com 3 estrofes, intercalado entre elas o refrão: o Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. E o evangelho será o de Lucas, no capítulo 9, versículos 43 a 45. Zacarias é um profeta pós-exílio, portanto, que atua com suas mensagens entre os anos 520 a 518 a.C. A sua intenção é motivar as autoridades de época, portanto Zorobabel, como governador de Judá, e Josué, filho de Josedeque, como sumo sacerdote, a motivarem também o povo à construção e à reconstrução do templo que Nabucodonosor destruiu quando da invasão em Jerusalém. Jerusalém agora precisa de liberdade e de qualidade de vida. Por isso, ele tem visão, Zacarias tem a visão de que um homem com uma corda na mão começou a medir Jerusalém para ver qual é a sua largura e o seu comprimento. E um outro anjo que apareceu, além deste, que dizia: a população de Jerusalém precisa ficar sem muralha, em vista da multidão de homens e animais que vivem no seu interior. Ou seja, ficar sem muros, viver sem muros, é a expressão da esperança de liberdade e segurança. Noutras palavras, qualidade de vida. Viver sem qualidade de vida é morrer. Viver presos em grades, em muralhas, em muros, em sistemas de segurança que nem sempre funcionam, é triste, é muito ruim, é viver sem liberdade. Mas vem aí um tempo, e Zacarias profetiza que a cidade de Sião, Jerusalém, vai se alegrar. Portanto, ele diz: rejubila, alegra-te, cidade de Sião, eis que venho para habitar no meio de ti,
E esta é palavra do Senhor. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão o seu povo, porque habitarei no meio de ti. É o próprio Senhor que quer isso, que a cidade não tenha mais limites, muros, proteções. A proteção da cidade será o próprio Senhor. A muralha da cidade será Ele mesmo. Nossas cidades estão devastadas de tamanha insegurança, de crimes organizados, de organizações criminosas, que se infiltram inclusive dentro das estruturas governamentais, legislativas, querendo aprovar leis de proteção, de blindagem, de bandidagem, que não podem ir adiante porque é um assinte à democracia conquistada com tanto sacrifício pela nação brasileira. E isso pode estar acontecendo inclusive nas esferas mais básicas, nos municípios, porque é um mal que se esconde. A ganância por dinheiro, tendo o poder como aliado, leva a isso. E quanta insegurança, falta de liberdade, combate a vida e as condições para que ela tenha uma qualidade boa para o nosso povo, tudo isso conjugado e numa lavra cujo produto é a morte da nossa gente. Nós precisamos de homens e mulheres capazes de enxergar na pessoa humana um valor divino, não um voto, não um número, não uma pesquisa, uma enquete, não simplesmente uma vantagem. Nós não somos isso. O Senhor habita não somente na cidade, mas nos cidadãos, com cidadania. Cidadania não é uma qualidade virtuosa que nós criamos num léxico, num vocabulário nosso ou numa moral codificada. Cidadania é dom divino. E se nós não a virmos assim, vamos na contramão da visão de Deus que Zacarias tem e nos propugna ainda hoje. O Senhor nos guardará como um pastor guarda o seu rebanho. Quem dispersou Israel vai congregá-lo, diz o profeta Jeremias, e o guardará qual pastor a seu rebanho. O Senhor remiu Jacó e o libertou do poder do prepotente. Portanto, voltarão para o monte de Sião, para a cidade de Jerusalém, entre brados e cantos de alegria, afluirão para as bênçãos do Senhor, voltar para casa e viver na liberdade, na segurança e na paz. Por isso, a virgem, a moça, dançará alegremente. O jovem e o idoso também exultarão. Eu vou mudar em alegria o seu luto e darei consolo e conforto para todos após a guerra. Não é tudo o que a gente quer? Um dia conseguiremos. Por agora, empenhemo-nos. Pela segunda vez no Evangelho de hoje, como no de ontem era o capítulo 8, hoje o 9 de Lucas. Jesus prediz a sua morte. Ele chama a atenção perante toda a admiração e empolgação dos discípulos e da multidão que o seguia. Ele chama a atenção de todos, dizendo: prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. Prestai bem atenção. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Ou seja, vão matá-lo. Os discípulos, porém, não compreendiam o que Jesus dizia, porque o sentido estava embotado, escondido, de modo que não podiam entender. Não podiam ou não queriam? Tem coisas que a gente não pode entender porque elas não estão tão claras, mas dizer que a pessoa vai ser entregue nas mãos de outras, isso está claríssimo. Não precisa de muita explicação para entender que Jesus estava sem segurança de vida, sem liberdade aparente, porque profundamente estava muito livre, sabia para onde iria a sua vida, foi para isso que ele veio, mas
Todos entenderiam logo uma coisa dessa. E eles tinham medo de fazer perguntas, diz Lucas, sobre este assunto. Medo ou covardia? Medo ou negacionismo? Medo ou uma maneira descomprometida de conviver com Jesus? Sim, tudo isso do Evangelho para a nossa vida se reflete tranquilamente lá onde tem silêncios omissos da nossa parte, lá onde tem a zona de conforto que prevalece nas nossas dioceses, paróquias, nas nossas comunidades pastorais, movimentos e serviços, lá onde a gente acha que é melhor deixar como está para ver como é que fica. Porque compromisso dá trabalho a todo mundo. Dá trabalho a quem se mete. E a gente às vezes ainda critica quem se mete nesta atmosfera tóxica de letargia, de paralisações, de estacionários em que estamos. Muita coisa pode se perder. Perdemos tempo e a ocasião de dar um bom testemunho, melhorando tudo. Que o Senhor derrube as muralhas que nos prendem, as camisas de forças que nós vestimos, as zonas de confortos que nos aprisionam. O Senhor nos dê liberdade, segurança e qualidade de vida interior, moral e pública e exterior também. Ótimo sábado, na boa companhia de Maria, Nossa Senhora das Graças, que tanto São Vicente de Paulo amava e nos deixou uma bonita devoção à Virgem Mãe das Graças. A todos ótimo sábado, com Maria, a melhor companhia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.